Olá pessoal, bom dia. Nós vamos falar hoje sobre a introdução aos sistemas distribuídos. Então, nessa aula, a gente vai fazer um overview do que a gente vai ver em toda a disciplina. Então, a gente vai falar um pouco sobre as características dos sistemas distribuídos, o que que, o que caracteriza uma distribuição de serviços. Então, no nosso primeiro slide, a gente pode começar aqui falando sobre como então surgiu a ideia de distribuição e quando surgiu essa demanda. Então, de 45 a 85, foi a ascensão então dos computadores pessoais, onde os computadores se tornaram mais baratos, e a partir de 85 surgiram os computadores pessoais, que foram utilizados então pela população. E se vocês já ouviram falar, né, a partir da década de 90, por exemplo, no Brasil, popularizou bastante, e com o advento do Windows, então, tornou massivo. Então, todas as casas, pelo menos a maioria das pessoas, tiveram acesso a um computador. E o preço, então, diminuiu drasticamente. Outra, outra característica que contribuiu para o advento da distribuição de serviços foi as redes locais, e você poder criar, então, redes dentro de escritórios, dentro de laboratórios, redes de serviços locais de alta disponibilidade e também de velocidade. E também as redes de longa distância, as WANs, que possibilitou, então, a troca de informação em longa distância e com alta velocidade. Então, essas três características possibilitou o que a gente vê hoje como sistemas distribuídos e mais próximo da gente, que a gente pode perceber mais utilizando serviços de nuvem, serviços de streaming, por exemplo, como YouTube, WhatsApp e serviço de armazenamento. Tem várias definições de sistemas distribuídos. A primeira, e que essa que está no livro, ele mesmo fala que ela não é completa, mas assim é uma boa definição. Então é um conjunto de computadores independentes que se apresentam a seus usuários como sistema único e coerente. Tem diversas características aqui que a gente pode pontuar. A primeira é que está falando que é transparente para o usuário. Então, o usuário percebe como sistema único. Então, quando a gente está utilizando um sistema desses distribuídos, a gente não sabe que ele está sendo processado em diversas máquinas, onde está sendo armazenado. Então, isso fica transparente para o usuário. Uma outra característica é que ele é único e coerente. Então, são várias máquinas, são vários serviços diferentes cooperando para prover um serviço para o cliente. E uma outra característica, então, é que cada um desses computadores, cada um desses serviços são autônomos e quando se juntam ou quando compõem uma aplicação, é que a gente tem essa característica de distribuição. Então, essas são uma das características do sistema distribuído, né? Eles são diferentes máquinas com diferentes arquiteturas que se juntam para prover um serviço transparente para o cliente. E a ideia, então, desses sistemas distribuídos é flexibilizar e aumentar o poder de processamento e aumentar também a disponibilidade para um maior número de clientes e atender a demanda, né, de um maior número de pessoas ou de serviços para atender aos usuários. Outra característica, geralmente, que difere um pouco de sistemas centralizados é que eles também são continuamente disponíveis. Então, por exemplo, é impensável hoje em dia você ter um serviço de banco que para meia-noite. Inclusive, alguns bancos tentam fazer isso, mas hoje em dia está cada vez mais raro. As transações hoje em dia são feitas até de madrugada. Então, é impensável hoje em dia você ter um sistema fora do ar. Por exemplo, de um grande banco ou de grandes empresas que provê alguma coisa na internet. Então, quebrou um pouco esse paradigma de você ter horários para trabalhar, horários para um sistema funcionar. O que possibilita, então, essa interação entre diversas máquinas que diversas arquiteturas, por exemplo, Linux, Windows, se conversarem e utilizarem um sistema que seja transparente para o usuário, é a utilização desse middleware. O middleware, basicamente, é um programa que ele é instalado em cada uma dessas máquinas, mas que vai ajudar é como se fosse o tradutor, né? Então, eu tenho uma máquina Windows, eu tenho uma máquina Linux.
seria esse tradutor, esse intérprete que vai auxiliar tanto o serviço, né, a aplicação que está rodando em cima do middleware, conversar com sistemas operacionais, quanto um sistema operacional conseguir conversar com outro, mesmo tendo arquiteturas totalmente diferentes. Então, o middleware é quem provê essa camada de abstração para prover esse serviço de distribuição. E é basicamente como está nesse exemplo. Então, eu tenho as aplicações que estão instaladas, então, ou dependem de uma API, ou estão instaladas em cima de um middleware. O middleware, ele é um programa de computador que é instalado nas diversas máquinas, e ele auxilia, então, nessa conversa, tanto entre aplicações quanto os servidores, provendo essa transparência também para as aplicações. Então, ela vai conversar com pedir, solicitar coisas na rede, o processamento ao middleware, e o middleware que vai enviar para os diversos computadores, e também os computadores com diversas arquiteturas, Linux, Windows, Mac OS, eles vão poder também comunicar entre eles e também comunicar com essas aplicações no nível mais alto. Há também uma das possibilidades, então, que foram abertas com a utilização de sistemas distribuídos é você, então, poder baratear o custo de aquisição, até mesmo de distribuição de serviços. Então, você, por exemplo, ao invés de comprar uma impressora que vai servir em cada departamento de uma empresa, você agora compra uma impressora melhor, que provê um serviço distribuído, e que vai servir, por exemplo, um departamento inteiro, ao invés de ter que colocar uma em cada sala. Então, isso barateia os serviços. Ou, por exemplo, se eu tenho que prover um sistema que vai ser utilizado, um banco de dados, por exemplo, que vai ser utilizado por empresas que estão separadas geograficamente. Então, é melhor eu criar um serviço que em todas as filiais possa se comunicar com o mesmo banco de dados do que pôr um banco de dados em cada filial e depois tentar criar essa comunicação entre eles, ou, sei lá, replicar ou tentar juntar de uma maneira não distribuída. Outra possibilidade também que abriu com o surgimento dos sistemas distribuídos é a possibilidade de groupware. Groupware são aplicações que possibilitam pessoas trabalharem e utilizarem. Então, por exemplo, o WhatsApp, o próprio Meet que a gente utiliza nas aulas. Então, são aplicações para poder ser trabalhadas em grupo. No entanto, isso abriu margem também para problemas de segurança. E, basicamente, quando você provê um serviço que está disponível na web, a gente também tem que ter questão de segurança, porque não está no nosso domínio, muitas vezes, você cuidar da parte de segurança. Quando a gente está utilizando, então, esses sistemas distribuídos, como eu disse, ele tem que ficar transparente para o usuário. Então, esses usuários não podem perceber que há distribuição. E, para isso, então, existem alguns níveis de transparência. Então, a primeira que é colocada aí é a transparência de acesso. Então, se eu não me importo qual é o tipo de máquina, por exemplo, que eu estou utilizando, se eu estou fazendo a requisição para uma máquina Windows ou Linux, e de onde está vindo esse dado? Se está vindo de um banco de dados, de um arquivo, para a pessoa que está utilizando é indiferente. Ele quer apenas o serviço, ele quer utilizar. Já a parte de transparência de localização diz respeito a você estar utilizando uma máquina aqui no Brasil, se mudar para os Estados Unidos, ou se eu estou utilizando outra máquina na China, por exemplo, pouco importa para o usuário. Para ele não tem que perceber de onde ele está utilizando aquele sistema. Se é aqui no Brasil ou se é nos Estados Unidos ou na China, por exemplo. Um outro tipo de transparência que pode ser observada é a transparência de migração. Nessa, o serviço ou o recurso que a gente está utilizando, ele é mudado, né, migrado de um local para outro. No entanto, ele é feito de forma assim, enquanto o usuário não está utilizando. Então, eu movo o recurso de um lugar para outro. Já, por exemplo, diferencia de relocação e de migração é que na relocação, a pessoa está utilizando o recurso naquele momento e ele é migrado de uma máquina para outra ou de um lugar para outro. No entanto, o computador não percebe esse tipo de
de comportamento. Aliás, o usuário não percebe esse tipo de comportamento. Por quê? Porque o middleware, ou na verdade o sistema distribuído, foi pensado para fazer esse tipo de migração, né, de certa forma, de um local para outro, mas provendo essa transparência para esse usuário. Ele não percebe que o recurso foi movido. Uma outra tipo de transparência é a replicação. Então, se o recurso foi criado 2, 3 cópias para ficar próximo, por exemplo, colocar uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, outra na Europa, a pessoa não... Pouco importa para o usuário. Ele não tem que ficar sabendo quantas réplicas do recurso existem e nem onde elas estão. Então, esses são alguns tipos de transparência, né? Outras são a transparência de falha, persistência, onde vai ser salvo, e de concorrência, se existem 2, 3 pessoas utilizando o mesmo recurso ao mesmo tempo. Então, uma das características do sistema distribuído é isso, é a gente prover esse tipo de transparência. No entanto, nem sempre é bom a gente prover transparência total, na verdade, porque muitas vezes é necessário que você mostrar ao usuário ou deixar ele saber que está tendo algum problema, com algum desse tipo de transparência. Por exemplo, se eu estou solicitando um recurso, eu mando a requisição, por exemplo, mando a requisição e fico lá aguardando a resposta. Pode ser que está tendo algum problema, então é bom deixar transparente que está tendo um problema. Então, eu posso cancelar, por exemplo, e não dar continuidade àquilo que eu queria. E aí, eu deixo, então, transparente para o meu usuário, né, que ocorreu um problema e ele decide o que fazer. Esses sistemas distribuídos têm algumas características. Eles precisam seguir alguma padronização para poder se conversarem. Então, se eu tenho um sistema, por exemplo, Linux e Windows, para eles se conversarem e conseguirem comunicar um com o outro, eu preciso seguir uma padronização, e geralmente é feita através de protocolos. Então, quando eu estou desenvolvendo, por exemplo, uma arquitetura nova, estou desenvolvendo um computador novo, se eu seguir aquela padronização, que geralmente é internacional, eu vou garantir que minha máquina pode conversar com qualquer outro tipo de arquitetura, desde que eu siga esses protocolos e essa padronização. E essa padronização, então, é o que produz essa interoperabilidade. Então, máquinas de diferentes arquiteturas podem conversar. E, na verdade, eu tenho que... Um sistema distribuído funciona de forma que um sistema confia no outro. É baseado nessa confiança. Então, eu espero que quando eu enviar uma mensagem para um outro computador, que eu não sei o que é, não sei que arquitetura que ele tem, ele possa me devolver de certa forma, prover o serviço que eu estou esperando dele. Uma outra característica é a portabilidade. Então, se eu estou numa máquina A, que tem uma arquitetura, por exemplo, Windows, e eu mando o processamento, migro para uma máquina B, que utiliza Linux, por exemplo, ele tem que rodar da mesma maneira, tanto uma arquitetura quanto outra, porque a gente espera que ele está seguindo a mesma padronização. Já que ele está seguindo a mesma padronização, então eles podem conversar e trocar esse tipo de informação entre os sistemas diferentes. Outra característica é ser extensível. Então, eu posso trocar uma arquitetura se eu estou utilizando, por exemplo, um parque totalmente Linux. Então, se eu trouxer agora uma máquina Windows no meio dessas Linux, a gente pode substituir esses sistemas sem prejuízo ao sistema completo. Ou, por exemplo, também eu posso substituir algumas peças do próprio da aplicação, não necessariamente a parte física, mas a parte lógica também. Então, essas 3 características é que provê, né, uma distribuição considerada boa, essa interoperabilidade, a portabilidade e a extensibilidade. Outra característica dos sistemas distribuídos é que eles são escaláveis, o que significa que eu posso, então, aumentar ou diminuir a minha rede, aumentar os meus serviços de acordo com a demanda. Então, eu posso ter diversos tipos de escalabilidade, como, por exemplo, tamanho. Então, seria aumentar o número de máquinas, aumentar o poder de processamento, escalabilidade geográfica, de poder colocar, por exemplo, uma máquina no Brasil, outra nos Estados Unidos, e outra na Europa, outra na China, por exemplo, para prover o mesmo serviço. Então, eu posso aumentar essa escalabilidade geográfica. E outra é a escalabilidade administrativa. Nesse caso, eu posso criar um novo departamento e aumentar, por exemplo, o meu número de máquinas, aumentar meu processamento. E quanto
mas isso também traz algumas consequências, que são os problemas de escalabilidade. Principalmente quando a gente está desenvolvendo um sistema que ele era centralizado, por exemplo, em uma máquina, em um servidor, e agora ele serviço agora geralmente é centralizado, né? Então, quando a gente vai transformar ele para um serviço descentralizado ou distribuído, a gente tem alguns problemas, como, por exemplo, que eles chamam de serviços centralizados, dados centralizados e algoritmos centralizados. Qual o problema? Quando a gente começa a tentar dividir e separar ele em diversas máquinas, pode ser que a gente encontre problemas e esses são os gargalos, que não vai conseguir, por exemplo, dividir esse sistema em vários pedaços ou em várias máquinas, né, para prover esses serviços distribuídos. Outros problemas também com relação à rede, à segurança, esse tipo de problema que geralmente ocorre. Um outro problema que as pessoas também não levam em consideração, ou pelo menos negligenciam quando está migrando, né, de um sistema monolítico centralizado para um sistema distribuído, é que elas não prestam atenção nessas características. Acham que, por exemplo, a rede vai ser sempre confiável, que nunca vai cair, e a rede vai estar sempre online, né? Tudo funcionando bonitinho. A rede também acha que as pessoas nunca vão ser invadidas, a rede nunca vai ser invadida, que nunca vai ter problema de segurança, ou que a rede é homogênea, todas vão ser bonitinhas ali com a mesma arquitetura, com o mesmo poder de processamento, não leva em consideração a heterogeneidade, que a topologia também não muda, né? A forma como os computadores estão organizados. A largura de banda, as pessoas acham que sempre eu posso aumentar o quanto eu quiser o número de aplicações, o número de solicitações, o número de pessoas na minha rede, que nunca vai ter problema ou que não vai ter tanto problema de escalabilidade, porque a rede aguenta, eu tenho largura de banda suficiente. Então, essas características é que, assim, quando não são levadas em consideração, podem minar nossa aplicação distribuída. Uma outra característica dessa escalabilidade é que a gente pode também usar algumas técnicas para melhorar essa escalabilidade. Por exemplo, ocultar a latência de comunicação. O que seria isso? Geralmente, quando a gente está utilizando um sistema monolítico ou centralizado, se a gente solicita para um outro sistema, faz uma requisição, a gente espera que ele responda na mesma hora. Então, eu fico lá aguardando a requisição, mandei, ele vai me responder. No entanto, quando a gente está utilizando sistemas distribuídos, não necessariamente a pessoa ou a outra máquina vai responder na mesma hora. Então, a gente manda a requisição, continua fazendo o que tem que fazer. Quando a requisição chegar, a gente pega essa requisição e trata e utiliza. Mas isso vai de aplicação para aplicação. Na verdade, pode ser necessário mesmo que eu tenha que solicitar e ficar aguardando. Mas a gente tem que estar ciente de que essa comunicação não é simples. Uma outra característica é a distribuição. Então, você quer que seu sistema seja muitas vezes distribuído, então eu tenho que criar aquela dividir para conquistar, né? Criar diversos pedaços no meu sistema, em que eles se comunicam e cria essa aplicação geral. Uma outra característica é essa replicação de serviços, principalmente serviços mais estáveis, como, por exemplo, aqui nessa hierarquia de internet. Eu tenho, por exemplo, computadores, né, que servem, por exemplo, o .edu, .br, o .fr, .com, Mais abaixo eu tenho outros computadores que servem os domínios, por exemplo, o ESB, CNN, Globo, sei lá, qualquer coisa do tipo aqui, acm.net. Então, eu tenho outra hierarquia de computadores. E aí, mais abaixo, eu tenho as hierarquias que geralmente são chamadas administrativas. Então, por exemplo, eu posso ter sistemas.esb, dct.esb. Então, são os departamentos dentro da WESB. E aí é o domínio administrativo. E cada um desses pode ser que esteja em uma máquina separada ou em várias máquinas. Mas, por exemplo, o sistema.edu, o .edu.com, quantas milhões de requisições ele não recebe por segundo ou por minuto? Então, para esse serviço, tem que ter alta disponibilidade, porque ele nunca deve cair. Então, para prover essa disponibilidade, é necessário criar várias máquinas replicadas desse mesmo serviço. Então, quando eu solicitar um .edu, eu não necessariamente vou para uma mesma máquina.
tem que existir diversas máquinas para aguentar o número de solicitações. Então, uma das características desse sistema de distribuídos, principalmente quando são mais estáveis, é você replicar para melhorar o serviço. Ou criar cache. O cache ele vai ser, por exemplo, uma vez que eu acessei um recurso, eu sei que eu vou acessar ele de novo, então eu crio um cache local e que da próxima vez que eu for acessar esse recurso, ele não vai de novo na internet, ele vai nesse cache local e me devolve. Então é mais rápido e geralmente é mais estável, desde que a página não mude tanto. Quanto à nomenclatura, pode existir dois tipos de sistemas distribuídos. O primeiro é o cluster ou a grade. O cluster geralmente são máquinas, geralmente não, a característica do cluster é que são máquinas iguais, arquitetura igual, são máquinas idênticas e no mesmo local. Então, essa é uma característica do cluster e geralmente ele é interligado, né, por esse switch e tem uma máquina de front-end para acessar esse cluster, para manipular esse cluster. E são utilizados, então, por empresas gigantes, como, por exemplo, o Google, até mesmo empresas pequenas, né, que têm partes de clusters com máquinas totalmente idênticas. Já a grade são máquinas totalmente, não totalmente, mas assim, pressupõe que as máquinas têm arquiteturas diferentes. Uma outra característica do sistema distribuído, principalmente quando a gente está mudando de sistemas centralizados para sistemas distribuídos, né, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação ou tentando migrar, é que tem que levar em consideração umas certas características. A primeira é que, geralmente, quando o sistema é centralizado, a distribuição, o processamento, né, de transação, a gente tem muita leitura escrita, muita, né? E também a gente pressupõe que os dados, quando são salvos, utilizam o ACID, né, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade dos dados. Então a gente pressupõe que o banco vai sempre seguir o ACID, né? Não vai violar essas características. No entanto, quando a gente vai para a distribuição, pode ser que essas coisas não são garantidas. Então pode ser que eu não tenha a durabilidade dos dados, pode ser que eu não tenha consistência, ou consistência seria eventual, não garanta a atomicidade, que a transação vai ser única e nunca vai e vai ocorrer até o fim. Então, essas características não são garantidas na distribuição. E uma outra característica que entra também quando a gente está desenvolvendo sistemas empresariais, aplicações distribuídas, é a chamada de procedimento remoto ou a invocação, o RMN, de métodos remotos. Na verdade, então, eu vou solicitar de uma aplicação que eu não sei onde ela está, né? Na verdade, eu sei o endereço, eu envio a mensagem, mas não é garantido que essa vai ser respondida no momento que eu quero. Então, eu faço uma chamada remota e depois de um tempo, essa chamada vai me devolver uma resposta. Então, nesse caso, entra já a distribuição. E também a utilização de um middleware, que a aplicação vai utilizar, vai solicitar tudo ao middleware, e o middleware é quem vai fazer essa solicitação para os outros computadores, vai solicitar os serviços remotos, e quando chegar a resposta que vai mandar para a aplicação. Então a aplicação fica, de certa forma, transparente, né? Não sabe como está a distribuição dos serviços por baixo dos panos. E uma última característica dos sistemas distribuídos são esses sistemas pervasivos, que basicamente é o que a gente está vendo crescer hoje em dia, que são esses sistemas de dispositivos. Por exemplo, hoje em dia tem as casas inteligentes, em que cada dispositivo tem suas características, tem seu próprio sua própria aplicação, tem um dispositivo de rede, e geralmente eles estão interligados. Então, se você olhar, por exemplo, hoje na internet, tem diversas aplicações aí que tornou acessível, né? Hoje em dia a gente tem tomadas inteligentes, lâmpadas inteligentes, tem toda a casa controlada, por exemplo, utilizando um Alexa ou Google. Como é que isso possibilita? Uma vez, o que possibilita isso é que o hardware tornou barato e toda aplicação, né, consegue se comunicar entre si, porque eles seguem um mesmo protocolo, um mesmo padrão de comunicação. E o que faz o sistema não é cada produto individualizado, é quando você junta cada um desses sistemas diferentes
que formam uma aplicação mais robusta e uma aplicação útil com cada um desses pequenos pedaços. Então, uma das características também é que a ausência de controle humano, geralmente é o que a gente chama, né, de comunicação device to device, de dispositivo a dispositivo, e geralmente ele é descentralizado, então alguns são descentralizados, outros também pode ter uma aplicação central que conversa, o que auxilia nessa troca de comunicação, mas hoje em dia esses sistemas pervasivos já se tornou realidade, assim, e já está mais comum. Então, essa aula a gente passou então por todas essas características dos sistemas distribuídos. Nas próximas aulas a gente vai destrinchar então cada uma dessas características que a gente falou. E basicamente o livro então é dividido nesses 9 capítulos, destrinchando cada um dessas características e aprofundando mais nelas.